certo? É por isso que nós vamos ter um chamado específico. É o chamado de Ezequiel. Entendam bem, mas se a gente levar mais ainda, mais próximo, não só de ser divino, mas o que eu entendo esse chamado? Quando eu digo assim, Euda, né, vem cá, o que você entende com esse chamado, né? Porque assim, ó, nós somos cristãos, certo? Todos nós aqui temos um chamado. Temos áreas específicas, certo? Nem todo mundo aqui foi chamado para a mesma coisa. Nem todo mundo que praticar a mesma coisa vai dar certo. Tá certo? E aí nós temos que entender isso. Cada um tem um chamado específico. Pode ser que você tenha o mesmo chamado que eu, posso. Mas as pessoas são diferentes, a forma com que vai ser usada, a especificidade, as habilidades. Você pode ter uma habilidade que eu não tenho. Eu posso ter sido chamado para a mesma coisa? Sim. Nós teremos habilidades diferentes. Eu não entendi, eu gostaria de te ouvir. Eu não estou conseguindo te ouvir. Pronto. Ah, agora sim. Não, que conversa é essa? Oh, se perguntar, tem que ser no microfone. Vamos lá. A irmã quer saber qual é a diferença do chamado para o dom. Muito bem. Pessoal, quando o dom, Deus nos dá um dom específico, tá? Esse dom nós utilizaremos ele de certa forma. Por exemplo, eu não fui chamado para tocar, eu tenho um dom para tocar. Entendeu? Eu tenho um dom, Deus me deu um dom. É tanto que tocam, elas têm habilidades de aprender outras coisas. Você já percebeu que a pessoa que toca um instrumento tem facilidade de aprender outro? Ela tem o dom para isso ali, certo? Se eu for me enveredar por essa área, eu posso até aprender, mas eu vou usar técnicas. Eu não tenho dom para isso eu tenho certeza. Mas com as técnicas vai dar certo. E aí, o chamado, ele é algo específico. Por exemplo, se você tem um dom, você não vai passar por o que o chamado você passa. E nós vamos ver que quem é chamado, Deus vai preparar para sofrer, para ser rejeitado, para ser abandonado, para ser mal visto. Quem tem chamado, sofre. Pessoal, se você está sofrendo é porque você tem um chamado. Tá certo? A promessa também é uma forma de chamada? Não? Eu posso não entender como forma de um chamado. Eu posso entender que a promessa, ela prediz um chamado. Certo? Deus te chama e Ele promete. Primeiro Ele chama e depois Ele promete. Deus não promete e depois chama. Certo? Então Ele chama e depois Ele promete. E foi o que Ele fez com Ezequiel. Ele chama primeiro e depois Ele promete sobre a vida de Ezequiel. Tá certo? Então nós vamos focar aqui no chamado e nós vamos entender, e você vai entender por que muitas das vezes você passa por situação que você não entende. É porque você tem chamado. Tá certo? E aí, olha só. Quando nós vamos estudar Ezequiel, Ezequiel é colocado em meio de um povo tão legal, gente, que é tão bom isso. Na nossa introdução bem rápida e bem curta, né? O livro de Ezequiel apresenta um dos chamados proféticos mais vividos e impactantes das Escrituras. Tá certo? Então, o chamado de Ezequiel como profeta foi mais duradouro, ele foi mais tempo, foi mais longo. Havia os profetas e pessoas que eram chamadas para períodos proféticos. Tá certo? Nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que foram chamadas para um período, um ministério profético, e depois que passa esse período, ele volta à sua vida normal e nunca mais se levantou como profeta. Tá certo? Então, esse chamado aqui é tanto que Ezequiel está entre os profetas maiores, justamente pelo período de vivência, o período de profecia. Não é por escrito, tá, pessoal? Tem gente que diferencia profetas maiores e menores por escrito. Não é. Se você fizer isso, você vai cometer um erro muito grande. Por quê? Porque as pessoas se confundem através de Daniel, que é o profeta logo após isso. Daniel divide os profetas maiores e menores. Vai ter gente que coloca
Daniel entre os maiores, mas Daniel é um profeta apocalíptico, ele é um profeta diferenciado, é um profeta que está ligado ao futuro. E aí, se eu quiser, porque Daniel tem 12 capítulos, concorda? Se eu quiser comparar Daniel por maior pelos capítulos, eu vou ter um problema com Zacarias e Oséias. Porque Zacarias e Oséias têm 14 capítulos. E aí, se eu disser que é pelo que escreveu, Zacarias e Oséias teriam que ser maior. Ele não poderia estar entre os menores, porque ele tem maior do que Daniel, entende? Só que é pelo período profético, é pelo tempo que eles estavam em ministério, não pelo tempo que foi escrito, tá certo? Então vamos lá, diga aí, Gilberto. Antes que eu esqueça, que você quer perguntar? Mas uma pergunta, é mais falando também que Deus também respeitava o limite do homem, né? E até quem era levantado, lá em Levítico fala que o homem não passava de 50 anos. Quando estivesse nessa idade, tinha que vir um professor. Os sacerdotes. Não, eu tento entender o que tu quer dizer. Não, como falou que ele tem um tempo específico, aí eu Sim, lembrei não, dessa é porque assim, ó, o sacerdócio era algo mais específico ainda. É tanto que a gente vai entender que Ezequiel não vai ser levantado como sacerdote, porque o período da idade dele passou. Entendeu? É por isso que ele vai ser levantado como profeta. Claro que Deus tinha um plano. O período passa, então ele perde a esperança de ser sacerdote, porque tinha um período. Até os sacerdotes, pessoal, não era vitalício, não. Não existe sacerdócio vitalício. Não, o sacerdócio não é império. Ele era levantado, tinha deles que só se via por um ano e depois acabava. Então ele tinha um período sacerdotal, esse período acaba, ele volta para sua casa normal. E aí levanta-se um outro, e depois um outro, e um outro. Não tem império. Não é perpétuo, entendeu? E esse período de Ezequiel que a gente vai ver na revista, ele passou. Tá certo? Ao chamar o seu profeta, Deus lhe diz algumas coisas. Vamos ver o que foi que Deus disse. Eu vou ler aqui, depois você lê o demais, tá certo? Põe-te em pé. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus chama Ezequiel repetidamente de filho. Deus vai chamar ele sempre filho, 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 de formas repetidas. Esse título é usado quantas vezes na Bíblia? 174 vezes. Ótimo. E 93 vezes a respeito de Ezequiel. Então, nós temos aí mais de 50% do que está na Bíblia, desta forma sendo dita, está relacionado a quem? A Ezequiel. 9 com 9 daria 18, teria 180 para ser mais ou menos isso aí, quase 50%. Só destinado a ele, tá certo? E aí isso está onde? No livro de Ezequiel. Uma vez só a respeito de quem? Daniel, apenas uma vez. E uma vez é aplicado a um ser misterioso, num contexto messiânico. Lá em Daniel também, 7:13, né? E 80 vezes referindo-se a quem? A Jesus. Ele enfatiza a humanidade frágil, bem como a unidade e identificação do profeta com seu povo. Não é apenas fisicamente, não é porque estava sentado ou deitado que Deus pediu para que se levantasse, mas um chamado, a postura espiritual de quê? Vamos lá, 3 coisas: prontidão, atenção, submissão. Primeira coisa, quando eu ouço o chamado de Deus, eu tenho que estar pronto para 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Prontidão, atenção e submissão. Lembra quando Deus chama Samuel? Samuel, por não conhecer, ele não entende que era Deus. Ele vai ao sacerdote Eli. Eli não percebe de imediato, porque já tinha perdido a sensibilidade com Deus, perdido a intimidade. Aí depois Eli entendeu que era Deus. Quando Eli entende que era Deus, Eli orienta a Samuel como deveria se apresentar diante de Deus. Fala e o teu servo ouve. Atenção, submissão e prontidão. Então, se você tem um chamado, 3 coisas. Você tem que estar atento à voz de Deus. Você tem que ter prontidão para quando Deus te chamar. E você tem que ter submissão ao Senhor.
Quem tem chamado não faz o que quer, faz o que aquele que lhe chamou manda. Tá certo? Lembra lá de Jeremias? Jeremias, não, Senhor, eu sou apenas um garoto. Ei, Jeremias, presta atenção. Antes de tu nascer, eu já te conheço. E eu quero só te deixar bem calmo. Esse povo não vai te ouvir, mas eu estou dizendo que é para tu ir. Jeremias não queria ir. Então o profeta ele não pode fazer o que ele, quem tem o chamado, não faz o que quer, mas faz aquele que lhe chamou. Quando a mãe diz assim, menino, vem cá. Aí o menino vem para fazer o que ele quer? Não, para fazer o que a mãe chamou. Certo? Porque se não fizer, aí a chinela come, né? Assim. Vamos lá. Meu Deus. O Espírito que entra nele capacita essa ação impossível para o homem natural. Erguer-se diante do santo. Pessoal, aprenda uma coisa. Nada provém de nós. Nós vamos aprender aqui e muito mais na frente ainda. Deus não depende de ninguém para nada. Eu fico triste quando eu ouço alguém dizer assim, Deus precisa de você para fazer a obra. Deus precisa de mim. Se eu sirvo um Deus que ele precisa de mim, ele está pior do que eu. Falho, pecador, não tenho nada para lhe oferecer e está precisando de mim, está lascado. Esse Deus aí não é Deus. Né? Então Deus não precisa de nós para nada. Nós é que somos totalmente carentes e dependentes dele. Se ele lhe chamou, você não se dispuser, não tem problema, ele vai chamar outro. A obra não para. Certo? A obra não é para quem quer, é para quem ouve o chamado de Deus. Uma primeira lição a tirarmos daqui é que todo encontro com Deus é um encontro quê? Missionário. Coloque isso na sua cabeça, tá? Ezequiel não se encontra com Deus. Deus é que vai ao encontro de Ezequiel. Coloque isso na sua cabeça. Ó. Deus vai ao seu encontro e o comissiona, chama ele para essa missão. Quer ver uma coisa bem interessante? Lá no começo, ó, nenhum homem, em sua plena sã consciência, busca a Deus, sem que antes Deus tenha ido ao seu encontro. Lá no jardim, era o homem que encontrava Deus ou Deus que encontrava o homem? Deus encontrava o homem. Deus encontrava o homem. Deus envia o seu filho ou nós fomos enviados ao filho dele? Deus enviou o seu filho. Então, para Deus vir até os homens, ele veio através de Jesus. Quando o véu do templo se rasga, lá, ele rasga de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Então, sempre é Deus vindo ao homem. O homem nunca irá até Deus. Certo? Sempre Deus é que vem ao homem, ao nosso encontro. O homem, por si só, por sua plena consciência e natureza, ele não busca a Deus. Sem que antes Deus tenha ido ao seu encontro primeiro. É tanto que o próprio Jesus ele vai afirmar isso, né? Diz aí, Gilberto. Tem uma passagem que Paulo fala em Romanos sobre isso aí, que diz que não tem ninguém que busque a Deus. Não. Sem que antes Deus tenha buscado, não existe. Quando nós saímos da nossa casa, nós só viemos a esse lugar porque Deus foi ao nosso encontro. Senão nós não estaríamos aqui. Tá certo? E aí, quando é que Deus vai ao encontro das pessoas que estão lá fora? Quando nós nos disponibilizamos para ir pregar Cristo. Então, nós levamos esse Deus para as pessoas. O primeiro contato que elas têm de Deus, e aí elas retomam para Deus. Devemos guardar isso no coração. Deus nunca desperdiça gente disponível, pessoal. Ninguém é inútil na obra, ninguém. Todos são úteis na obra do Senhor. Vai depender da disponibilidade de cada um, certo? Talvez Ezequiel sinta-se frustrado, pois estava impedido de exercer o seu ministério o quê? Sacerdotal. Visto estar em terra estrangeira e o templo ter sido destruído. Ele não podia exercer o sacerdócio em terra estranha e nem fora do templo. Então, se ele estava longe e não tinha templo, não tem sacerdócio. Entendeu? Por quê? Porque o sacrifício era para ser oferecido no templo. Se eu não tenho um templo, então não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não precisa de sacerdote. Tá certo?
Vamos nós. Deus então o chama para algo maior e que ele jamais havia imaginado. Deus é assim, surpreendente no que faz. Lembremos disto, quando nossos planos são frustrados, é Deus fazendo o quê? Lembrando que o roteiro não é nosso. A Bíblia diz que o homem, ele escolhe o seu caminho, mas é o Senhor que direciona os seus passos. Todos nós aqui fazemos planos e projetos. E é certo fazer isso, não é errado. Mas se eles não estiverem alinhados, segundo a vontade do que Deus quer para nós, não vai acontecer. Pode ter certeza. Tá certo? Nossos planos têm que estar segundo a vontade de Deus para que aconteça. No ponto 2, eu te envio. Quem pode ler essa parte? Pai do Senhor, irmãos, eu te envio. Capítulo 2, versos 3. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Deus especifica o destinatário da mensagem, principalmente o povo da aliança, os filhos de Israel, mas também as nações estrangeiras. Contudo, a descrição que Deus faz dos filhos de Judá é devastadora, chamando-os de casa rebelde, que se revoltou contra mim. O termo rebelde, ordem, carrega a ideia de revolta intencional e contumaz. A referência aos antepassados, seus pais, mostra que esta rebeldia não é um fenômeno novo, mas uma característica arraigada geracional. O profeta é enviado a um povo que historicamente rejeitou os mensageiros divinos. A mudança do local não mudou o coração dos judeus levados cativos em 606 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Ezequiel usou a frase casa rebelde por 16 vezes no livro. Segura só um pouquinho aí. A gente não esticar muito, daqui a pouco a gente vai para lá. Pessoal, nesse ponto aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui? A mensagem tinha um destinatário. Quem era o destinatário? Os filhos de Israel. Mas também as circunvizinhança. Tá certo? Então a mensagem primeiro Deus levanta para o seu povo. E era esse povo que estava sendo chamado de casa rebelde, porque eles se levantaram contra Deus, prevaricaram, o abandonaram, possamos dizer assim. Claro que Deus nunca será abandonado, porque Deus não precisa de ninguém. Mas entenda bem o sentido de deixar esse Deus, o abandono. E aí, não só eles, mas também quem? As suas gerações passadas. Mas o povo não tinha sido ensinado que eles tinham que passar a lei para os seus filhos. Então os pais erraram e os filhos continuaram no erro. E é tanto que o autor vai nos dizer o seguinte, ó. A referência aos antepassados, seus pais, mostra que esta rebeldia não é um fenômeno novo. Então, ó, já estava acontecendo. Não foi uma coisa que surgiu no momento. Então, a rebeldia veio dos pais e perpassaram para os filhos. Aí ele vai dizer, ó, mais uma característica arraigada e geracional. Ou seja, era uma característica de quem? Daquela geração. E uma geração dura quanto tempo? 40 anos. Olha como é que Deus é longânimo. 40 anos, aquela geração já estava dessa forma, não era algo novo. Então Deus já havia poupando, lutando com esse povo. Outro detalhe, o profeta ele foi enviado a um povo. Que povo? Era um povo que estava historicamente quê?
era um povo que há muito tempo estava rejeitando as mensagens e os mensageiros. Porque quem rejeita o mensageiro, rejeita também a mensagem. A mensagem e o mensageiro. Então Deus já havia levantado outras pessoas, outros profetas, mas o povo ainda continuava rejeitando. É tanto que quando Jesus está chorando sobre Jerusalém, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Ou seja, Deus já estava lutando com esse povo. E o povo sempre o quê? Obstinado, rejeitando a presença de Deus. E aí nós temos a mudança do local, né? A mudança do local não mudou o coração dos judeus levados cativos. Qual era o propósito do cativeiro? Quem lembra? Tratar o povo da idolatria. É tanto que lá, quando nós fomos arrebatados, e foram o anticristo se manifestar, construir um novo templo, eles foram lá, colocaram o anticristo como no trono, e aí o anticristo for querer adoração, os judeus não vão aceitar, porque eles foram curados da idolatria. Tá certo? Hoje os judeus mesmo, eles não fazem mais isso, pessoal, porque eles estão esperando o Messias. Certo? Então 3 anos e meio eles vão ser enganados, mas quando o anticristo quiser adoração para si, aí Israel vai acordar. E aí vai começar o grande período, os 3 anos e meio, ruim da grande tribulação, né? Possamos dizer assim, mas todo o contexto é ruim. Mas o pior, né? E houve-se um grito de paz, né? E aí haverá repentina destruição. Tá certo? E aqui nós vemos que Ezequiel usa a frase casa rebelde 16 vezes no livro. Continua. O diagnóstico é triste, mas também verdadeiro, pois vinha do próprio Deus. Segura. Como é que era o diagnóstico? Deus olhou e fez o diagnóstico. Viu como é que estava a situação? Quando você vai para o médico vai fazer um diagnóstico e ele vai dizer como é que está. Então quem fez foi o próprio Deus, não foi alguém que contou. Não foi um profeta que viu e foi falar para Deus. O próprio Deus é que estava tratando daquele povo. Pior é Deus dizer que se o enviassem às outras nações, elas ouviriam, mas Israel não ouvirá. Segura, pessoal. Qual é a pior coisa que tem? Se chama ingratidão. Você ajuda a pessoa, e depois ela é ingrata. Ela diz assim: eu nunca te pedi nada, você fez porque você quis. A pior coisa que tem é a ingratidão. O que Deus estava dizendo? Se essa mensagem fosse pregada à nação vizinha a vocês, elas iam receber. Olha como isso é triste. Um exemplo disso é o Nínive, né? O povo de Nínive. Nínive, sim. Você está entendendo? O que Deus está dizendo? Olha, se essa mensagem não tivesse no meio do povo que eu escolhi, tivesse ido para outras pessoas, elas teriam aceitado. Isso aí é a plena ingratidão. Continua. Mas Israel não ouvirá. Isso é um alerta para todos nós. Ouvimos com alegria. Ligou? Acredito, não. Espera aí, vai dar certo. Espera aí, vai dar certo. Olha aí, está funcionando, Carlito. Se não tiver, você vai terminar com isso aqui. Tá. Ainda bem que você veio, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, mesmo quando ouvimos com alegria a voz de Deus, mesmo quando ela nos confronta, ou apenas queremos ter o ego massageado. Deus Segura, chamou... 3 perguntas, tá? Ouvimos com alegria a voz de Deus quando ela nos confronta? E aí, nós ficamos alegres? Mesmo quando ela nos confronta, não é assim? Ou apenas queremos ter o ego massageado? Será que nós queremos ouvir uma palavra que nos confronta, para que venhamos endireitar os nossos caminhos? Ou nós queremos receber uma palavra que nos conforta? Nós louvamos mais hinos que exalta a Deus e traz correção para o homem, ou nós louvamos mais hino que nos conforta e nos consola?
É uma reflexão para nós. Será que nós não estamos vivendo uma vida, como é que eu posso dizer, massageada? Enquanto os apóstolos e profetas viveram uma vida esbofeteados? E aí? É uma reflexão. Continua, Gilberto. Deus chamou Ezequiel para conduzir Israel ao arrependimento. Isso implica dizer-lhes a verdade. Segura. O propósito... Segura. Tem duas coisas, pessoal. Dizer a verdade não é o dizer o que a gente pensa quando a gente quer, viu? Não, comigo é assim, eu digo a verdade. Nem é assim também não. As pessoas se enganam. Tá certo? A gente tem que tomar cuidado. Ele foi levantado com um propósito. Para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus através da verdade que Deus havia dado. Não é através da verdade que eu entendo que é verdade. Tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Se o propósito fosse ser aplaudido, ele diria ao povo o que queria ouvir. Ou seja, se o propósito do profeta fosse ser aplaudido, aclamado, reverenciado, ele faria como os falsos profetas. Chegavam, quando os reis queriam consultar um profeta para ir para a guerra, ele dizia: vai, gay, pode ir que tu vai ganhar, tu vai ser vitorioso. Claro, o rei não queria ouvir outra coisa, era isso que o rei queria ouvir, né? E daí isso. Certo? Não temas nem te assusteis. Vai ler? Oi, som. Paz do Senhor a todos. Amém. Não temas nem te assustes. Tu, ó filho do homem, não temas nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites nos escorpiões, não temas em suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Deus diz a Ezequiel qual atitude espera dele frente à dura missão que lhe aguarda. A resistência que ele enfrentará é descrita com intensidade, semblante duro, caras feias e obstinados de coração. Semblante duro sugere insolência, desafio aberto, falta de temor. Coração obstinado aponta para uma teimosia interior. Uma recusa inabalável em mudar de atitude. Segura aí. Olha como é que Ezequiel seria recebido. Olha a receptividade que aquele povo ia receber o profeta. Um pessoal de coração duro, obstinado, que não quer nem saber de Deus e muito menos queria dar ouvido. E hoje a gente espera as pessoas nos receber como quando a gente vai evangelizar? As pessoas estão com cara feia, a gente acha ruim. As pessoas não querem nos ouvir, a gente acha ruim. As pessoas batem a porta, a gente acha ruim. Se dão as costas, se xinga, nós achamos ruim, né? E nós esquecemos que nós fomos chamados. Se as pessoas nos receberem como nós pensamos, é porque nós estamos igual a elas, pessoal. Então há algo diferente em nós e vai ter essa rejeição. Claro que vai ter pessoas que vai receber. A palavra já está sendo trabalhada em seus corações. Mas não pense que você vai ser aceito, não. Quando você vai confrontar alguém, não é comum que a pessoa te aceite. Porque a palavra ela vai confrontar. Agora, se você chegar lá para falar o que eles querem ouvir, aí vai ficar bom. Só que a Bíblia vai dizer o contrário. E bem-aventurado é o varão, é o homem, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não coloca barreira na frente, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Então o que acontece? Quando nós estamos ali, nós não estamos ali para ficar, nós estamos ali para pregar. Eu fico pé da vida quando eu vejo alguém ao ponto de oferecer Jesus para a pessoa como igual banana pô de final de feira. A pessoa pede por favor para que a outra aceite a Cristo. Ela tem todo o direito de se ferrar. Tem. A escolha dela. Aí eu vou ficar adulando, colocando o meu Cristo a nada,
Rente chão para a pessoa aceitar, ela que precisa mudar de vida, não é meu Cristo, não. É por isso que as pessoas não querem aceitar, porque nós adulamos as pessoas. E aí, quando elas vêm para a igreja, elas querem ser aduladas. Quando tu para isso, ela vai embora. Eu não vejo Jesus adulando ninguém, né, na Bíblia. Pelo contrário, até os seus discípulos. Quer ir embora, Pedro? Pode ir, Pedro. Para onde eu irei, né? O que fazer, para onde ir, para onde eu irei, Senhor? Se só tu tem as palavras de vida eterna, então fica calado e fica aí ouvindo, Pedro. Porque tu tá achando ruim porque as pessoas não querem ouvir, então deixa o povo ir. Mas qual é o maior erro que nós cometemos? Eu não estou dizendo que devemos ter palavras grosseiras e agressivas para espantar as pessoas, não. Não é também ser extremo. É pregar a verdade. Palavra de arrependimento. Certo? Não é ser extremo demais. Mas também não é chegar para adular ninguém, não. Jesus chegava o quê? Jesus pregava a verdade que doía, meu filho. A raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Jesus pregava isso. Aí hoje não, por quê? Porque eu quero que a igreja esteja cheia de pessoas. Mas a minha preocupação não é a igreja estar cheia de pessoas, é o céu estar cheio de salvos. Nós vamos lotar igrejas, e o céu? É isso que a gente tem que ensinar para as pessoas. Aqui, ó, a terra, o céu é o nosso lar e a terra é uma passagem transitória. E quem vive sendo adulado na igreja não permanece, pessoal. Não permanece, porque vai ter uma hora que você não vai aguentar mais. Você não consegue ficar adulando demais nem teu filho, vai ter uma hora que tu vai chegar... Igual a igreja dos coach, né, Carlinhos? É lotada porque tá lá o pessoal só massageando o ego. Na verdade, quem é para ser o ego massageado é Jesus, para ser adorado e adulado. Então o que acontece? Vai ter uma hora que você não vai suportar nem você mesmo, com tanta adulação. E elas não vão permanecer, porque isso não faz com que pessoas permaneçam na igreja. Tá certo? Primeiro vendaval que acontecer, primeira dificuldade, ela vai embora. Ela não tem raiz, ela não aprendeu com as dificuldades. Sempre tinha alguém resolvendo por elas. Elas não aprenderam a lidar com problemas sozinhos. E vai ter hora que a gente vai ter que aprender a lidar com problemas só. Não vai ter ninguém para ajudar. Ainda tem mais. Existe um perigo em ajudar quem Deus está tratando, viu? Ainda existe um perigo nisso ainda. Tá certo? Deus estava tratando Abrão. Aí Sara vai querer ajudar o negócio. Deu certo? Não deu. Porque Abrão tinha mais ou menos 86 anos. Mas Deus só ia cumprir a promessa quando ele tivesse 100. Então era um processo até chegar aos 100. Se já estava difícil ser pai com 86, tu imagina com 100. Aí o pessoal vai querer ajudar quem Deus está tratando. Olha o perigo que aconteceu. Certo? Continua. Deus não oferece a Ezequiel nenhuma ilusão de glória. Israel é uma casa em revolta e o profeta não deve ser surpreendido se rejeitarem sua mensagem. Apesar desta condição desesperadora, a ordem de Deus é clara. Tu lhe dirás, assim diz o Senhor. A autoridade da mensagem reside no emissor, não está na receptividade do auditório ou na habilidade do profeta. A fidelidade à entrega da mensagem é o imperativo, independente da resposta. Se não aceitassem de imediato, um dia viriam a saber que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel foi levantado, Deus não promete glória nenhuma, pelo contrário, haveria uma rejeição, mas Deus levanta ele para quê? Para que ele anuncie aquilo que foi lhe entregue, independentemente se o povo ia receber no colo ou abraçado ou não. Mas Deus estava mandando ele pregar por quê? Porque isso serviria de juízo. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, não se espante não. Nós vamos pregar e vai ter pessoas que não vão ser salvas. Elas vão ouvir a palavra e não vão se converter. Mas por que a gente tem que pregar? Porque isso servirá de juízo para ela naquele grande dia. É por isso que Deus disse para Jeremias, tu vai, eu sei que são nação rebelde, eles não vão te ouvir, mas pregue. Fale o que eu estou mandando. Por quê? Porque aquilo servirá de juízo contra ele naquele grande dia. Ninguém poderá se justificar diante de Deus dizendo que é inocente.
Deus não terá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. É por isso que a gente deve pregar. Se as pessoas não aceitarem, não se chateiem. Continue pregando. Um prega, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele que dá o crescimento. Se a semente não germinar, nós fizemos a nossa parte. Mas nós não temos que pressionar, forçar as pessoas a aceitar. Até porque Zacarias vai dizer como? Não é por força, nem por violência. O seu filho não tem que aceitar Jesus porque você está forçando, porque você bate nele para vir para a igreja. É por isso que ele não quer vir para a igreja. Porque para ele a igreja não é um local bom, não é um local agradável. Ele não foi ensinado a vir se sentir bem. Ele vem forçado, porque bate, porque promete que se ele não for e não se comportar, que chegar em casa e vai apanhar. O menino vem com trauma para a igreja. E aí você acha que uma criança que vem com um trauma desse para a igreja, entrando numa sala daquela, ele consegue aprender alguma coisa? Não consegue. Quem tem que ser tratado não é a criança, é os pais. E a frase terrível que os pais usam para a criança: Deus castiga. Aí a criança vai aprender a vida toda que os pais dela servem um Deus que castiga ela. Que Deus é esse, pelo amor de Deus? Mesmo sabendo que Deus castiga, mas não precisa você colocar isso na cabeça da criança. Apresente a ela como um Deus, como ele é, bondoso, zeloso. E quando ele precisa punir, ele pune e acabou a conversa. E é por isso que muitas crianças choram quando chegam na porta da igreja. Porque é o pior lugar que elas poderiam estar, na cabeça delas. Porque elas foram programadas dessa forma. Foram trabalhadas dessa forma. Seu cérebro criou um bloqueio. Foi porque ela quis? Não. Foi porque alguém inseriu isso nela. Tá certo? Vamos nós. Deus capacita Ezequiel. Aonde a vontade de Deus nos leva, a sua graça nos sustenta e capacita. Sem dúvida. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus levou o povo para o deserto para que o seu coração fosse provado, para que o povo viesse saber o que estava no seu coração. Sabe das nossas fraquezas, mas se dispõe a nos usar apesar delas. Quem é chamado será o quê? Equipado à altura do chamado. Quando Deus chama Davi, Deus equipara Davi de acordo com o seu chamado. Quem pode ler o primeiro ponto? Advertindo, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Antes de receber a mensagem, Ezequiel recebe uma advertência crucial sobre sua própria postura. O comando não seja rebelde usa o mesmo verbo aplicado ao povo. Ele precisava vigiar para não incorrer nos mesmos pecados, aqueles aos quais denunciava, senão sua mensagem perderia o efeito. Segura, aqui é interessante, pessoal. O testemunho de vida, ele é fundamental. Olha só, se eu pratico tal coisa errada, eu não posso dizer para a pessoa não fazer isso. Se ela sabe que eu faço, tem crédito a mensagem que eu vou pregar? Tem crédito? Não tem. Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Um certo dia eu saí para evangelizar com um grupo de pessoas, certo? E eu vi que havia uma pessoa em nosso meio, obreiro da igreja, acanhado. E nós queríamos ir para um determinado local, que era a rua da casa dele, pregar, evangelizar. E ele não queria ir, ficava acanhado. Então, sem espanto, eu percebi o que estava acontecendo, eu vi que ele estava incomodado. E mesmo assim nós fomos evangelizar. E aí volto para a igreja, determinado local, e aí depois eu fui averiguar o porquê. Agora, por que foi? Porque na noite anterior ele tinha batido na esposa. Como é que tu vai pregar na rua da tua casa? Tu vai falar de Jesus, se a noite anterior tu estava batendo na tua esposa? Entende? E é por isso que as pessoas descredibilizam do evangelho. Porque o testemunho, ele é muito forte. É por isso que Deus estava dizendo: ei, Ezequiel, toma cuidado, não se suja não se mistura não. Porque tu vai denunciar isso aí, fazendo isso aí como?
Como é que tu vai dizer não roube se tu rouba? Era isso que Deus estava dizendo. Você está entendendo? Então, o testemunho de vida, ele é muito importante. Você não pode pregar, ei, Jesus vai mudar a tua vida, transformar, e tu é desmantelado, mazelado, meu irmão. Aí a pessoa diz assim, e ele não chegou na tua casa ainda não? Leva ele primeiro para a tua casa, aí depois tu traz para a minha. Isso é muito importante, isso é muito sério, pessoal. Tá certo? O evangelho é coisa séria. Continua, irmão, por favor. O perigo do profeta é imitar aqueles a quem deve confrontar. A exortação abre a tua boca e come o que eu te der. Exige uma obediência ativa e total, mesmo diante do desconhecido. A identificação do pregador com os pecados do povo, a qual prega, é uma tentação constante, ontem e hoje. Como disse John Wayne, ninguém prega bem aos outros se não prega primeiro para seu próprio coração. Olha só, a mensagem, ela vem primeiro nos confrontar, e aí depois é que a gente prega isso para as outras pessoas. Tá certo? Uma certa ocasião, a mãe tinha um filho que ele comia chiclete direto e ele não conseguia parar. E ela já tinha ido em todos os médicos e ninguém conseguia fazer esse menino parar de comer chiclete. Mastigar, comer, engolia com tudo. Quando é criança, engole também. O pior é isso, né? Engole não, meu filho, que vai grudar as tripas. Gruda nada, mãe. E aí, olha só, a moral da história para você entender. E disseram, olha, lá naquela serra, aquele monte, tem um sábio, ele vai ter a resposta para o teu filho. Aí ela foi lá, teu sábio, o meu filho não para de mastigar, comer chiclete, gruda os cabelos, enfim. Como é que eu faço? Eu preciso dar resposta para ele parar. Ele disse assim, ó, vem amanhã. Ela, vem amanhã? Eu queria a resposta era hoje. Amanhã eu lhe dou a resposta. Ela foi para casa, ficou pensando, sem conseguir dormir. No outro dia, ele voltou. Aí ela disse, pronto, eu trouxe meu filho. Mas me diga uma coisa, por que é que você me mandou vir hoje e não respondeu ontem? Aí ele disse, é porque hoje faz um dia que eu parei de mascar chiclete. Você está entendendo? Como é que ele ia mandar o menino parar de mascar chiclete se ele mascava também? Então, como é que você vai mandar a pessoa parar de fazer uma coisa que você faz? Entende? É igual o médico diz, não fume porque você vai estragar os pulmões. Aí no intervalo o médico vai fumar. Entende? Aí nós somos hipócritas com nós mesmos. A palavra não nos transforma. E como é que ela vai transformar a vida das outras pessoas? Se não mudou a nossa vida, vai mudar dos outros. Tá certo? Continua. A fidelidade de Ezequiel precisava ser inegociável. Ele deve ser o contraponto da rebelião que denuncia. Não é a grandes talentos que Deus abençoa de forma especial, mas a grande semelhança com Ele mesmo. Então, a mensagem não pode ser negociada, pessoal. Não negocie. Se Deus disser que é o que Ele falou. Não mude a mensagem. A pessoa vai gostar ou não, é problema dela. Você não pode mudar a mensagem. Se Deus disser que tem que falar, fale o que Ele falou e pronto. Tá certo? E se você mudar, não vai ser a pessoa, vai ser você que vai ter que se acertar com aquele que te deu a mensagem. Porque você tem que ser fidedigno daquilo que Ele te entregou. Alimentando-se da palavra. Alguém vai? Amém. As mãos com a paz do Senhor. Amém. E me disse, filho do homem, dar de comer ao teu ventre, e enche as tuas estranhas, deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. Assim como uma criança à mesa, Ezequiel é ordenado a comer tudo o que Deus lhe oferece. A ordem de comer o rolo é única e poderosa. Significa internalizar completamente a mensagem. Não é conhecimento intelectual, apenas mais assimilação total, tornando-se parte integrante do seu ser. Segura bem rapidinho. Pessoal, existem duas coisas, tá? Interpretação de texto e compreensão de texto. A maioria dos brasileiros, eles não conseguem interpretar o texto. Eles conseguem compreender o texto.
Eles compreendem o que está escrito, mas eles não interpretam o que está escrito. Por quê? Porque interpretar vai mais além, vai mais a fundo. Você tem que ir e entrar e entender qual era o pensamento do autor. Por que que ele escreveu aquilo? O que levou ele a escrever isso ali? E eu só consigo fazer isso se eu pegar a Bíblia, sentar, estudar e analisar o texto. Só lendo o texto eu não consigo. Eu vou compreender a história. Mas ir a fundo, eu não vou. Quer que eu faça uma pergunta para vocês? Quer um teste? Fazer um teste com vocês aqui? Quando Josué orou, o que foi que aconteceu? Alguém vai com Ayrton? Josué está na batalha, aí Josué ora. O que acontece? Isso, mas aconteceu um fenômeno nos astros. O que aconteceu? A irmã disse que o sol e a lua parou. O Ayrton disse que o sol parou. Quem mais? Nós já ouvimos diversas pregações. Vai, eu tenho pouco tempo. O que aconteceu? Não, sim, não. O que aconteceu nos astros? Se alinharam, mas de que forma? O dia se prolongou, mas o que foi que aconteceu quando ele orou? Um eclipse. O que mais? Como é? Deus deu vitória a Israel. O que mais? Puxe na memória de vocês. Vai. Vocês conseguem. Puxa. O que mais? Não, sem olhar o texto. O que mais? Eu estou fazendo com vocês, é levando vocês a se aprofundar no texto. Isso é interpretar. Na verdade, o sol não parou. Tá? A gente ouvimos a vida toda que o sol parou, mas não parou. O sol se deteve, a lua foi quem parou, e aí o dia se prolongou. Tá? Só naquele ângulo, quando os astros se alinharam, a lua ficou na frente do sol, criou-se um eclipse anular, anelar, e fica só um raio de fogo ao redor do sol. Olha como é diferente. Você vai interpretar, você vai se aprofundar no texto. Se eu só compreender, quer ver como quer compreender? Josué estava na batalha, ele orou, aí a história a gente conhece, o sol parou, Deus deu vitória a Israel, Israel prevaleceu. Compreendi a história. Eu não interpretei, eu compreendi só. Viu? Como tem diferença? Eu vou a fundo, eu vou buscar o que está no texto, o que ele me leva, por que aconteceu aquilo. Isso é interpretar. E é isso que Deus quer que a gente faça com a palavra. Não é só ler, é ir buscar lá dentro do texto o que realmente o texto quer dizer para a gente. Certo? É só exercitar que dá certo. Vamos nós. A descrição do sabor doce como mel é surpreendente. Apesar do conteúdo de julgamento, a própria palavra de Deus, quando verdadeiramente internalizada, traz uma doçura profunda ao profeta, a doçura da obediência, da comunhão com Deus e da certeza de estar cumprindo a sua vontade. Ezequiel é um homem cheio da palavra de Deus. Ela faz parte dele. Estar dentro dele. Aqui, segura, ó. Está internalizado, ó. Dentro. Interno, externo. Interno, internalizada. E aí Jesus lá na frente, ele vai dizer o quê? Se vordes, estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós. Pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Então, eu tenho que estar em Cristo e Cristo, que é a palavra, tem que estar em mim. Continua. Aqui está a chave da autoridade do profeta e modernamente do pregador do evangelho. Ele carrega dentro de si, internalizado, a palavra de Deus. Não se pode pregar sem se alimentar do livro. Segura. Você já viu alguém pregando que não leu a Bíblia? E não leu o texto?
Quer que eu ensine a vocês a identificar? Não, senão vocês vão passar. Todo culto vocês vão querer fazer isso. Eu vou ensinar. Só de bem eu vou ensinar. Primeira coisa, quando a pessoa lê o texto e ela tem dificuldade no texto que ela leu, ela não estudou o texto. É para comprovado cientificamente. A primeira leitura o cérebro massifica, a segunda ele internaliza, a terceira ele aplica. Quem lê o texto, ele prega sem olhar para o texto. Quem conhece o texto, quem estudou o texto, ele não olha para o texto, porque já está internalizado. Agora, quando a pessoa vai ler, ela começa a ler, ela começa a errar a leitura do texto, ela não estudou o texto. Ela pegou o texto pronto e aplicou. Tem 2 Bíblias que eu não aconselho para ninguém comprar. Tomara que quem fez não me veja eu falando isso, não. Eu chamo Bíblia do Preguiçoso e Bíblia do Preguiçoso Pentecostal. São 2 Bíblias. Bíblia do Pregador e Bíblia do Pregador Pentecostal. Ela já traz diversos esboços prontos. Aí o que a pessoa faz? Ela abre a Bíblia e prega. Não conhece o texto, não sabe o pensamento do autor, não sabe o que levou a pessoa a fazer aquele estudo, não sabe qual é a linha de pensamento, não sabe a raiz e quando vai pregar dá errado. Certo? Vai pregar, meu irmão, no mínimo você tem a obrigação de ler o texto. No mínimo, na sua casa, não é na igreja não. No mínimo. Porque quem não senta para estudar, quem não tem humildade para aprender, não tem autoridade para ensinar. Se você não tem humildade para aprender estudando Bíblia em casa, também não se levante para falar não. Se você se levanta sem autoridade e dá errado. Você vai se levantar sozinho e o Espírito de Deus não estará contigo. Tá certo? Porque a palavra primeiro ela tem que falar com você lá onde você está estudando, para depois ela passar para quem está te ouvindo aqui fora. Continua. O pergaminho ou papiro estava completamente preenchido, por dentro e por fora. A implicação era clara. A mensagem está completa. Ezequiel não teve que modificar nada. Deus não permite nenhum espaço para ajustes. O conteúdo do rolo é descrito com 3 palavras: lamentações, prantos e ais. São palavras que expressam desastres, luto e julgamento iminente. Esta não é uma mensagem de fácil aceitação ou conforto superficial. É um diagnóstico severo do pecado e suas trágicas consequências. O rolo estava completo, a palavra não precisa de ajuste. Ela não precisa ser modificada. Tá certo? Ela não precisa ser ajustada, enfeitada. Ela tem que ser pregada como ela é. Tá certo? Então, quando você for pregar, você pode até associar um testemunho de vida no meio da pregação, mas não fique trazendo muita história não, porque tem gente que vai pregar, fala mais de história que aconteceu lá fora do que prega o texto. Aí você tira a atenção, o foco de quem está ouvindo. Pregue a palavra. Tá certo? E outra coisa, quando a Bíblia fala acrescentar ou retirar, ela não fala de letras, tá, pessoal? A Bíblia diz que aquele que acrescentar ou retirar qualquer uma das palavras dessa profecia, virão essas pragas sobre ele. Não está falando de aumento de letra e nem de redução de letra, não. Está falando de essência. Quando eu mudo a essência, até porque quando eu vou traduzir de uma língua para outra, aumenta-se letra e diminui-se letra. Se fosse dessa forma, nós não poderíamos usar o texto em português. Tá certo? Porque as letras, a quantidade altera, mas a essência deve ser a mesma. Tá certo? Então não precisa de arranjo, de enfeite. A Bíblia, ela é bem simples, ela é bem categórica. O texto está ali, é só você estudar e aplicar o texto. Tá bom? Vamos nós. Quem pode ler? Eu vou ler então. Pode ser, irmão. Aí, voltou. Autorizando. Capítulo 3, versos 11. Eia, pois, vai aos cativeiros, aos filhos de teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Especialistas nos fazem saber que o estilo usado, eu te envio aos filhos de Israel, deriva-se do estilo oficial da corte. No uso secular,
o verbo descreve a ação pela qual uma pessoa superior comissionava um mensageiro para falar em seu nome. Isso era muito importante, porque a mais séria acusação contra um profeta era: Yahvé não te enviou. Ezequiel precisava estar consciente de quem o autorizava para não recuar. Poderiam até não ouvi-lo de imediato, mas Deus diz que saberiam que um profeta esteve no meio deles. As dificuldades que o profeta enfrentaria seriam enormes, por isso Deus diz que faria duro o seu rosto e forte sua fronte. Isso se refere à capacitação divina. Um profeta molenga e sem firmeza não cumpriria tão difícil missão. A certeza de que era Deus que o enviara lhe daria estrutura diante das oposições. O que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, não é o povo que tem que ter certeza quem te enviou. Tu tem que ter certeza de quem está te enviando. Então, se você não tiver certeza de que Deus te chamou, tu vai virar o quê? Um descredibilidade consigo mesmo. Aí tu vai esmorecer. Se você não tiver certeza, convicção do teu chamado, quem é que vai ter? Porque a dificuldade vai vir, a adversidade, as pessoas vão deixar de acreditar, vão menosprezar, vão querer fazer você desistir. Mas se você não tiver certeza do que Deus tem para a tua vida, tu vai ficar em meio ao caminho. Então isso é que Ezequiel já tinha que ter em mente. Eu sei do que Deus tem para mim e eu sei que nenhum dos seus planos serão frustrados. Então a igreja ela tem que entender isso. Você não tem que terceirizar isso para outra pessoa, não que as pessoas pensam o que elas acham. Eu sempre disse, você não precisa da aprovação de ninguém para seguir a Cristo. Ele já te chamou, ele já te deu o aval. Não importa o que as pessoas vão falar e o que vão pensar. Fala aí. Vou dar uma esticada aqui. Lá com Moisés, ele pergunta a Deus, né? Senhor, como é que eles vão saber que foi tu, né? Justamente. Vai no nome do eu sou. Por quê? Porque os profetas, eles tinham que vir em nome de Deus. Porque senão eles seriam rejeitados. Mas Deus já estava dizendo, é eu que estou te enviando, pode ir. Eu te dou essa garantia. Deus o constitui como atalaia. Embora estivesse em uma terra estrangeira, cercado de babilônios, o chamado de Ezequiel não era para missão transcultural. A missão de Ezequiel não era para ir para longe, era para ficar ali. Tá certo? Antigamente, hoje já diminuiu mais. Todo mundo da Assembleia dizia assim, eu sou missionário, quer ir para onde? Todo mundo queria ir para onde? Para a África. Daqui a pouco não cabia mais crente na África. Aquele para a África. Todo mundo quer ir para a África, né? Pode ir para a África, mas vai primeiro aqui na rua, aí daqui para lá, tu vai evangelizando. No meio do caminho. Aí quando tu chega na África, tu já evangelizou um bocado de pessoa. Todo mundo quer ir para lá. Mas se chegar lá e ver a realidade de lá, aí o cara quer ser missionário no Brasil. Tu tem que estar pronto. Então, você é missionário aonde você foi chamado. Se Deus quiser te levar para longe, Ele vai levar. Mas seja missionário aonde Deus te levantou. É lá na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, seu estado, seu país. Se Ele quiser levar mais, Ele leva. Tá certo? Então Ezequiel era ali, não era para longe, era para aquele povo. Ele é chamado para ser atalaia no meio do seu próprio povo. Eu te dei por atalaia, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Ezequiel foi profeta no cativeiro. O Deus que escolheu e chama os seus servos também é o Deus que define a... Então não é o que eu quero fazer, não é onde eu quero pregar, é onde Deus enviar. Certa ocasião, Paulo queria pregar em um canto. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus proibiu, impediu Paulo de pregar ali. Porque Deus queria levar ele para outro canto. Por mais que a gente quer pregar num canto, Deus, não quero que você pregue ali, eu quero que você pregue no outro canto e Ele vai te levar para onde Ele quer.
escolhe o campo de serviço, fornece a mensagem e assume a responsabilidade pelo resultado. Deus, ele faz tudo isso. Deus define claramente a função de Ezequiel, atalaia. No Antigo Oriente Próximo, o atalaia era um vigia estratégico nas alturas da cidade. O atalaia ficava lá em cima do muro. Ele tinha, hoje tem, né, uns atalaia, mas é no fogueteiro chamado. Então o atalaia, ele ficava em cima do muro. Quando ele via de longe o exército se aproximando, ele tocava a trombeta. Quem estava lá embaixo se despertava, ficava em prontidão, porque o perigo estava vindo. Ou seja, o inimigo estava se aproximando. Então, o que Ezequiel tinha? Tinha que alertar o povo que o juízo, que é o inimigo das suas almas, para vocês me entenderem assim, o juízo divino que viria sobre eles, estava perto. Diante de um ataque, ele tocava a trombeta, colocando os soldados em prontidão e os civis para se esconderem. Quem não vai para a guerra se esconde, quem vem para a guerra fica de prontidão. Na igreja é assim, quem vai fazer a obra fica de prontidão e quem não vai fica escondido mesmo. Se esconde, né? O pessoal some, como um chá de sumiço na hora. Oh, meu Deus, misericórdia. Ai, meu pai. Sua vida dependia de sua vigilância. A vida da cidade dependia do seu aviso. Se o atalaia dormisse, meu irmão, o inimigo já ia estar na porta. Se deixar de vigiar, o inimigo já está na porta. O que foi que Deus disse para Caim? Eis que o pecado está na tua porta, e o desejo dele virá sobre ti, mas cabe, porém, tu dominá-lo. Deus diz assim, tu fica vigilante, que senão o pecado encosta na porta. E o atalaia tinha que ficar esperto. Se dormisse, cochilasse, perdia a própria vida e a dos outros. Ezequiel é constituído por Deus como vigia espiritual para a casa de Israel. Sua responsabilidade primária é ouvir a palavra de Deus diretamente da minha boca e transmiti-la fielmente como advertência. O profeta é um canal de alerta divino. Do jeito que recebe a mensagem, tem que reportar a mensagem. Da mesma forma. Fala ao ímpio: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha como isso é sério. Ezequiel visse o cara, sabia que ia morrer sem Deus, e não avisasse, Deus ia requerer dele. Que ele foi chamado para isso, então ele tinha que cumprir o seu chamado. Junto com o privilégio de vestir o manto de profeta, vem também uma grande responsabilidade para a vida e para a morte. Mas fica claro na própria existência e ordem de advertência que Deus está do lado da vida, não da morte, mesmo para o ímpio. Esse trecho estabelece o princípio da responsabilidade condicional. Se o atalaia, o profeta, alertado por Deus sobre a maldade de alguém, se calar, o sangue do ímpio que morrer em seu pecado será demandado do profeta. Sua omissão o torna cúmplice moral. Contudo, se ele advertir o ímpio, se advertir e o ímpio persistir, o profeta terá salvo a própria vida, pois cumpriu o seu dever. O que ele está dizendo? Se o profeta visse que alguém estava para morrer no pecado e não advertisse, e a pessoa morresse no pecado, de quem era a culpa? Era dele. E a sua vida estaria em risco ainda. Mas se ele viu, alertou, e a pessoa continuou, ele não tem nenhum problema com isso. Tá certo? O foco não é o sucesso da mensagem, a conversão, mas a fidelidade na entrega.
Quantas vezes você já pregou, evangelizou e ninguém se converteu? Aí você volta triste para casa, aí acha que não está dando rendimento. Na nossa visão, não. Mas o que Deus mandou fazer foi feito. Aí é com Ele. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça não somos nós. É o Espírito Santo. E não é de imediato. Às vezes a gente acha que é assim. Preguei a pessoa e eu quero Jesus. Pode acontecer? Pode. Mas aquela pessoa recebeu a palavra e a palavra vai trabalhando e depois ela se rende. A lealdade em serviço é medida não pelo resultado, mas pela obediência à ordem divina. A responsabilidade do profeta é inescapável. Sabe o que aconteceu com Jonas? Vocês conhecem a história, não precisa nem eu dizer, né? Jonas não queria que Nínive fosse salvo, mas Deus, tu vai, Jonas, fazer o que eu quero. Você não pode escapar. Aí Deus leva Jonas para fazer o que ele queria. Tá certo? Para encerrarmos, fala ao justo. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque ele foi avisado e tu salvaste a tua alma. Dois momentos, pessoal, olha que coisa interessante. Primeiro nós estamos vendo o ímpio e agora os justos. Se eu ver alguém lá fora, eu tenho responsabilidade. E se eu ver alguém aqui dentro, eu tenho a mesma responsabilidade. Se eu ver o irmão que está prestes a pecar, prestes a fazer o que não deve, eu tenho que alertar o irmão. É da mesma forma com o ímpio. O princípio se aplica também ao justo, aquele que pratica retidão. Se o profeta não advertir sobre um pecado e desvia o futuro, o justo morrerá por seu pecado, mas sua morte será cobrada do profeta negligente. Os justos também morrem, tá, pessoal? No pecado. Quantas pessoas estiveram na fé, em retidão, e no final da caminhada tropeçaram? Se advertindo, porém, e o justo pecar, ele morrerá, mas o profeta está livre. A afirmação considera que as pessoas não são roubadas de sua liberdade de escolher. Todos nós temos liberdade de escolha. Temos o total direito de ter sucesso ou insucesso. Tá certo? Vitórias e derrotas. Nós temos o direito de escolher. Deus deixa. Portanto, que haverá uma consequência de nossas escolhas. Não é o que Deus diz na sua palavra? Vai lá, vive como tu quer, como o dia da tua mocidade. Faz o que tu quer da tua vida. Mas sabe, porém, que tudo Deus te dará juízo. Deus não proíbe de nos viver livre, mas Ele alerta. E de tudo que nós fizermos, nós vamos prestar conta. Quer coisas boas, quer coisas más. Reforça que a mensagem profética não é só para os declaradamente ímpios, mas também para manter os fiéis no caminho, prevenindo queda. A vigilância é contínua. A perseverança na fé é necessária. Não é como alguém começou a corrida e conta, mas como termina. Certo? Nós temos um corredor, um maratonista, né? Nosso irmão Carlito, ele é corredor, para quem não sabe, viu? Corredor. Uma máquina. Qual é o mais importante, Carlito? Quando você sai na corrida ou quando você chega? Quando chega. Dá para saber que venceu quando sai? No meio do caminho? Só sabe quem venceu na chegada. E é por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Ou seja, é até o final da corrida que nos está proposta, para que sejamos salvos. Não adianta começar bem e do meio do caminho para frente sair da presença do Senhor. Tem que começar bem e continuar. Começou mal, se conserta, se ajeita, bate a poeira, se apruma e vai terminar bem. Tá certo? Então, para nós encerrarmos aqui, eu sei que vocês já estão querendo se coçando para ir para casa.
né? A aplicação pessoal. Vamos fazer a leitura aqui da aplicação pessoal. Deus chama, capacita e envia seus servos como atalaia para proclamar a sua palavra com fidelidade. O resultado não depende de nós. Só pregue. Não se preocupe com o resultado, não. Só pregue. Mas a responsabilidade de falar com coragem e verdade é nossa. Eu tenho que falar a verdade e tenho que falar com coragem. O resultado não depende de mim. O resultado quem vai dar é o Senhor, tá certo? Nós estamos encerrando nesse momento. Nós vamos para o louvor e nós vamos ofertar. Lembrando, pessoal, todo o dinheiro que